Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento Quero Publicar, a sua empresa no comércio eletrônico. Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1.000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em 3 endereços em Goiânia. Saudações, amigos da TV Brasil de Norte a Sul. Começa agora mais um programa Fala Comigo. E o programa de hoje começa de uma maneira bem interessante, porque nós vamos trazer aqui Cledstônio Júnior, que é o presidente da AGE, que é a Associação de Jovens Empreendedores aqui do estado de Goiás. Essa associação vai trazer o tema para nós, empreendedorismo na juventude. Olha que interessante. Você sabe por quê? Eu até fiz 2 perguntas aqui, acho interessante a gente colocar. Qual a importância de empreender na juventude? Você sabe? E ao mesmo tempo, quais os maiores desafios dos jovens quando você vai empreender com pouca idade? E você sabia que a juventude, ela tem uma determinada idade para se considerar juventude? Então, que idade seria essa? Vamos entender um pouco mais sobre isso com Cledstônio Júnior, que vai entrar daqui um pouquinho com nós ao vivo no programa Fala Comigo. Além disso, semana passada, eu tive aqui a honra de trazer o meu amigo Antônio Almeida, dono da editora e gráfica Kelps, que é aqui no setor Centro-Oeste, e ele trouxe para nós, inclusive ele está lançando um livro chamado Manifestações Culturais em Goiânia, em Goiás, um livro maravilhoso, que é o primeiro livro dele, já fez tantos livros para tanta gente, agora está lançando o próprio, e ele deixou conosco aqui 3 outras opções que eu achei interessante para você que está aí em casa, poder conseguir entender um pouco mais sobre isso. Para os prefeitos de cidade do interior, é uma dica que o Antônio deixou para que a gente pudesse conversar. Essa dica é o seguinte: o trânsito e a bicicleta. Porque, na verdade, as pessoas não sabem que a quantidade de leis para bicicleta existe para ciclista também. Então está aqui o Trânsito e a Bicicleta, que é um livro que é uma orientação para que você possa dar nas escolas. Então, prefeitos do interior do estado de Goiás e de todo o Brasil, não tem nenhum livro que fala sobre isso. E aqui tem diversas dicas, aqui bem ilustrado, para crianças mesmo aí, bem interessante as dicas aí do Antônio Almeida. Também um outro livro que ele deixou para mim aqui, que é Sugestões para um Ambiente Doméstico Mais Saudável. Olha só a quantidade de informações, de brincadeiras antigas que ele colocou nesse livro aqui, que inclusive foi aprovado pelo SESI e pelo FIE de Minas Gerais. E um outro livro que é tudo com um cunho assim bem lúdico, né? Que é o Economize Água, Fonte da Vida. Então aqui, da Dene Almeida, que é um livro que fala sobre economia de água, também muito lúdico para crianças aí. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer esses 3 livros. É só entrar em contato com a gráfica editora Kelps, na internet é fácil de achar os contatos, e o Antônio Almeida pode muito bem fazer para vocês um pacote desses livros aí. Então, prefeitos do interior de Goiás, vamos atentar a isso. Hoje nós teremos, como eu disse, Cledstônio Júnior, que é presidente da AGE, que é a Associação dos Jovens Empreendedores. E antes de falar sobre isso, eu queria dizer para vocês que vocês podem participar ao vivo. Eu estou aqui com o meu WhatsApp, que é a nossa via interativa. Deixa eu tirar aqui. Olha só meu WhatsApp, que é o 8175, vocês estão vendo na tela aí, 8175-3079. Olha só, já tem participação aqui, mas calma, né? Agora não. O Cledstônio está aqui. Aqui nós temos 8175-3079 para você participar ao vivo no programa Fala Comigo, falando hoje sobre empreendedorismo na juventude, com o presidente da AGE, Cledstônio Júnior. E vamos chamar a vinhetinha rapidinho para nós termos ao vivo o nosso amigo Cledstônio. 1 minuto. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento Quero Publicar, a sua empresa no comércio eletrônico. Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1.000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em 3 endereços em Goiânia. Estamos de volta aqui com o programa Fala Comigo. Muito obrigado, Cledstônio, por ter aceitado o meu convite de estar fazendo parte do nosso programa. E detalhe, já tem muita gente participando aqui já do programa, já querendo saber coisas sobre você. Muito bom dia. Muito bom dia, Antônio. Muito bom dia a todos. Para mim é uma satisfação, uma honra poder participar com vocês aqui, poder contribuir o pouco que eu sei para todos vocês. Ótimo. Cledstônio, é interessante, a gente estava falando aqui sobre empreendedorismo na juventude.
Uma pergunta para todos. Qual a sua idade? Tem 32. 32 anos. Então é jovem ainda, né? É. É jovem ainda, então já podemos dizer que é isso. Tem uma métrica que diz até que idade se considera juventude? A ONU fala até os 40 anos, é considerado jovem. Jovem. Aí, tá vendo, Galvão? Então você ainda tem chance, né? Não tem problema nenhum. É um jovem ainda. É um jovem ainda. O Galvão é o nosso melhor cinegrafista. Mas a gente considera, nós da AGE, consideramos muito esse jovem, aquele jovem de espírito, jovem empreendedor que não envelhece espiritualmente. Espiritualmente. Então, assim, tem muito, porque a gente vê, tem muitas pessoas jovens que já estão velhas mesmo. Exato. Não faz nada, já não quer fazer um exercício, não quer fazer Eu conheço coisas algumas novas. pessoas assim. Então, não vou falar nomes. E pegamos, tem pessoas idosas já de idade que tem um espírito jovem, tem um espírito empreendedor, tem um espírito de correr atrás. Então, assim, a gente vê muito esse lado, jovem, né? Esse lado de espírito da pessoa. Então, um recado aí pro meu amigo Wellington, Felipe e a Thaíde. Vocês ainda têm chance, viu? Vocês ainda têm chance de ser considerados jovens. Olha só, Credistônio, é interessante essa questão de... Eu pensei que era o IBGE que fazia mas o IBGE só faz conta, né? Ele fala, ó, tem quantas pessoas com tal idade. Mas foi a ONU, então, que definiu que até 40 anos ainda se considera juventude. Então, ainda tem muitos anos de jovem ainda. Tem, um pouquinho ainda. Ainda tem muitos anos. O Credistone, pessoal, para quem não conhece, apesar de ele ser bastante conhecido no meio social, no meio empreendedorismo, no meio comercial também, o Credistone, ele veio hoje aqui, ele é presidente da AGE, né, que é a Associação dos Jovens Empreendedores. E antes de falar da AGE, falar disso, eu queria falar um pouco do Credistone, para conhecer um pouco ele, né, sobre como é que é. Você é de Goiânia? Como é que é? Sou goiano, sou nascido e criado em Goiânia. Em Goiânia. Goiano do pé rachado. Do pé rachado. Comedor de piqui? Comedor de piqui. Então tá na minha. Tem gente que vem cá que não gosta de comer piqui, eu já encerro a entrevista na hora. Pra não ter problema. Então você é de Goiânia mesmo? Goiano. Uma pergunta aqui que eu queria fazer pra você. Você desde criança, quando você era criança, você já imaginava crescer empreendendo? Porque você tem pouca idade, 32 anos, né? É bem jovem ainda. E já tem uma construtora, já trabalha na área, ou seja, já toma conta de uma empresa. Então, desde criança, como é que é isso? Desde criança, assim, eu fui muito empreendedor. E teve até uma discussão uma vez numa entrevista, um debate, vamos dizer melhor assim, falando se o empreendedor, ele nascia empreendedor ou ele se tornava empreendedor. Boa questão. Tem muita gente que acha que a pessoa, se eu nasci, eu não conheço de algumas coisas, eu não posso ser. Ou se eu nasci empreendedor, se eu já nasço empreendedor, não posso me tornar. Como seria essa discussão? Então, assim, eu acho que eu nasci já empreendedor, sempre fui muito empreendedor. Com 17 anos eu já abri minha primeira empresa já. Então, assim, muito jovem, ainda não conhecia muito de mercado. 17 anos? 17 anos eu abri em sociedade, eu e um amigo. Só uma dúvida, essa empresa era de quê? De projetos, a gente fazia projetos na área de engenharia. Ousado, hein? Ousado. Você tinha terminado o segundo grau, tinha né? Terminado o segundo grau, ainda não tinha começado a faculdade. Mas a gente já tinha essa empresa. Você chegou a formar? Sim, engenharia civil. Engenharia civil. Isso. Então, nesse caso, mas você, assim, não tinha egressado ainda? Não tinha. E já estava empreendendo? Já estava empreendendo. Meu pai sempre foi muito empreendedor, sempre me colocou muito no mundo dos negócios. Então, assim, desde pequeno, meu pai já colocava para ajudar na empresa dele. Eu, com 15 anos, eu trabalhava de office boy na empresa do meu pai. Seu pai tinha empresa de quê? Sempre teve construtora. Construtora, isso, na área já, né? Na área. E eu trabalhava com ele, eu menor ainda, quando mais novo, meu pai me ensinou a engraxar sapato. Olha só. E eu engraxava sapato, lógico, de dentro de casa, assim, eu não saía pra rua, mas engraxava sapato do meu pai e da minha mãe, e meu pai me remunerava por cada sapato que grande que exemplo, eu engraxava. Então, assim, foi uma experiência que eu fui adquirindo e habilidades que eu fui tendo durante ao longo da vida. Teve uma outra também, meu pai me ensinou a lavar carro, e sempre teve muito churrasco na casa dos meus pais. E as tias, avós que iriam lá pra casa, durante o churrasco eu ia lavar o carro para me ganhar um dinheiro. Olha então, só. Assim, eu lavava o carro das minhas tias e ganhava um dinheiro. E ganhava um dinheiro em cima disso. Que grande exemplo, né? É que, na verdade, os pais de hoje às vezes dão de mão dada, achando que isso é fazer bem. E não é. Não é. Na verdade, tem que aprender a ganhar o seu próprio dinheiro. É muito mais gratificante. Os meus amigos mesmo falavam, às vezes eu estava comprando as coisas, eu tinha alguns objetos melhores, mas porque eu comprava, eu tinha o dinheiro, os meus amigos, como que você conseguiu? Tal. É seu então, pai, assim, porque seu pai tem dinheiro. Então, mas eles não viam que eu trabalhava, eu fazia aquelas pequenas coisas para mim adquirir
os produtos que eu queria. E não só isso, Cleidstone, eu acho interessante porque as pessoas que fazem como seu pai fez, eles inserem na cabeça da criança não só a questão do empreendedorismo e dar o valor ao dinheiro, mas também da humildade. Porque você... eu tenho uma observação interessante. O Mário Sérgio Cortella, que para mim é um dos maiores gênios, filósofo, eu fui em 2 palestras dele, e tem gente que até que brinca comigo que todo programa eu falo dele, mas é porque realmente eu sou fã mesmo. E depois eu mostro uma foto eu com o Mário Sérgio pra vocês verem que eu realmente conheço ele. Conhece ele, então é uma honra para poucos, né? E o Mário Sérgio, ele teve aqui em Goiânia, eu fui na palestra do Sebrae e paguei uma palestra lá em Brasília, R$2.000 uma palestra dele de 8 horas, o dia inteiro. E o Wellington e o Ataídes, lá nessa palestra, eu tive a oportunidade de sentar com ele, de conversar com ele. Para mim foi uma honra muito grande. E ele estava explicando nessa palestra o seguinte, que os filhos dele, que são um rapaz e uma moça, ou 2 rapazes e uma moça, eu não sei, quando eles formaram, ele já muito bem financeiramente, o Mário Sérgio, e ele falou para eles o seguinte, olha, vocês vão viajar, o filho, no caso, para a Espanha, e a menina para a Suíça. E vão ficar lá, eu não sei se era 6 meses, era 1 ano, trabalhando em serviços bem comuns. Então o filho foi ser garçom e a filha foi ser cuidadora de animal, aquela pessoa que passeia com o cachorro, né? E aí acontece, ele disse que o objetivo era criar humildade nessas pessoas, porque dizem que um dos piores serviços que tem é ser garçom na Espanha, porque é muito maltratado. Dizem, bom, eu não conheço, né? E aí ele foi para lá, então ele ficou um período lá trabalhando e o filho também. E a filha também lá na Suíça. Por quê? Ele falou o seguinte, para você depois ser servido na empresa que vocês vão montar, vocês precisam primeiro servir as pessoas, precisam entender a diferença que tem uma coisa da outra. E dizem que são pessoas maravilhosas por causa disso, porque entenderam como é. Então, muito bom que seu pai fez com você, porque ele te ensinou também a humildade, né? De servir antes de ser servido, como você hoje tem na sua empresa, né? Eu falo muito para meus funcionários que lá não tem ninguém melhor que ninguém. Por mais que ele seja inferior ao superior dele, dentro de uma hierarquia, mas dentro de um respeito, todos têm seu valor. Exatamente. Desde um faxineiro até o presidente da empresa, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu valor. Então, se não tiver a faxineira, o presidente não vai dar conta de executar bem aquele papel. Ele não vai dar conta de ter um café quentinho na hora que ele precisa, ele não vai dar conta de ter a sala organizada. Então, seja ele qual trabalho, ele tem que ser respeitado. Exatamente. E isso é uma lição de vida, né? Não é uma lição só de empreendedor, né? Isso. Lição de vida. Agora, uma pergunta. O seu pai, ele sempre foi da área de construção, da área de construtora, e a sua empresa na área de construção, ela é a mesma empresa do seu pai ou você montou uma nova? Não, é uma empresa familiar. Depois dessa empresa, com 17 anos, eu cheguei a montar outra empresa. Eu já tinha 25 anos, eu montei uma outra empresa, uma logística. Abri Goiânia e Anápolis. Entregas rápidas. Quando entrou nessa moda de motoqueiro entregar. Ah, sim, de moto. Chamava Eurolog na época. Então, assim, eu abri Goiânia e Anápolis, a gente estava entrando em Brasília. Só que eu estava envolvido ainda no ramo da engenharia, eu vendi a minha parte da empresa, eu saí e voltei para engenharia. Para engenharia. E resolveu manter naquilo. Até porque o foco, né? Foco é tudo, né? Então, quando você cria 2 empresas, geralmente você perde um pouco o foco. Perde um pouco o foco. Mas então, assim, demonstra o meu lado de empreendedor, de querer conquistar coisas novas, de correr atrás, de buscar novos horizontes. Como é que você define, Cleidstone, o empreendedorismo ou, como você acabou de falar, empreendedor? Então, uma frase que eu gosto muito que fala assim, que o empreendedor é aquele que se joga do precipício e constrói um avião durante a queda. Você se joga no mercado de trabalho e você tem que construir ali o avião, o seu negócio durante seus dias. Então, se jogar do precipício e construir um avião durante a queda. Então, boa definição, hein? Boa definição. É muito agressiva essa definição, mas o nosso mercado de trabalho hoje ele é agressivo. Exatamente. Tem muita concorrência, se destacam os melhores, o que tem diferencial. Então... Exatamente. Eu concordo tanto com isso que eu gosto muito de definições. Eu vou voltar de novo ao Mário Sérgio Cortella, para quem gosta dele aí. O Mário Sérgio Cortella, eu perguntei para ele uma vez a definição de filosofia. Aí eu gosto muito dessas coisas que definem com poucas palavras todo um processo. A definição de filosofia que ele tem é o seguinte: filosofia é um gato preto num quarto escuro, onde não tem gato nenhum. Eu falei, poxa, então realmente eu demorei muito tempo a entender o que ele quis dizer com isso. Então empreendedorismo é se lançar no precipício e construir um avião no caminho. Durante a queda. Boa definição. É interessante que quando você fala sobre empreendedorismo, a gente costuma dizer o seguinte: eu fiz um treinamento há um tempo atrás numa empresa chamada Net Profit Brasil,
que ela trabalha com metodologia coach, PNL, né? E ela diz o seguinte, que o mercado hoje exige que você faça mais por menos, com menor custo, né? E fazer muito por menos com menor custo e mais rápido. São quatro esteios para que o sucesso, 4 pilares da high performance. Como é que você encara realmente essa questão? Até porque a gente vai entrar ainda na ARGE, eu não quero entrar agora, eu quero entrar no próximo bloco, sobre a ARGE em si, o empreendedorismo na juventude em si, que é o que nós prometemos nas redes sociais, vamos entregar, né? Tem muitos vídeos que não entregam, nós vamos entregar aqui tudo. Em relação à questão disso, como é que você define, Cledstônio, essa questão de ser empreendedor e fazer cada vez mais rápido nesse mundo moderno? Olha, o empreendedorismo, voltando no mercado de trabalho aqui que a gente está falando, eu vejo hoje muito questão de, a PNL também fala relacionamento. Então, como você lida com as pessoas. Eu vejo muito hoje, as pessoas que vão sobressair é quem vai fazer o maior número de amizades. Porque hoje você faz negócio com quem você conhece, com network, quem você confia. Né? Então, assim, você gera um network e você cria uma amizade, não só um network. Porque as pessoas querem fazer negócio com quem ela confia, com quem ela sabe que vai executar aquele projeto. A procedência da pessoa. Sabe a procedência da pessoa. Ótimo. Então, eu acredito que vai sobressair no mercado hoje, vai sobreviver no mercado as pessoas que conseguirem gerar o maior número de amizades. Olha porque daí você vai ter um resultado maior para o seu negócio. Não é só aquela amizade de Face, não, né? Não é só amizade de Face, não só amizade de vender um produto e acabou. Saber o nome da pessoa e de onde ela é. Não, realmente é uma relação de estreita confiança. Uma relação de estreita confiança. E hoje a gente vê algumas, vou dar um exemplo aqui de empresas no mercado. Tem uma empresa nova no mercado de sapatos que você compra pela internet, mulher gosta muito de experimenta aquele monte de sapato. Ela escolhe aqueles sapatos, a empresa envia para a casa dela via correio, a pessoa experimenta, escolhe o sapato, depois que ela escolheu, ela devolve aquele via correio, sem custo, e aí ela paga somente o sapato que ela ficar. Então, quer dizer... Confiança. Confiança, atendimento diferenciado. Então, é isso que a gente acredita que o mercado vai sobressair. Vai exigir, né? Então, nesse caso, baseado nessa informação de estreita confiança, qual que é a dica que a gente pode dar para essas pessoas que estão começando agora a construir esse relacionamento de confiança? Será que seria no sentido de cumprir o que foi falado? É mais ou menos esse o caminho? Assim, a gente fala que honestidade, essas são obrigatoriedades, né? Mas hoje está tão raro que acaba sendo... Diferencial. Sendo um diferencial. O que seria básico, né? Seria o básico de todo mundo, a honestidade. Então, assim, eu acredito muito que entrando desde essa parte da amizade, entra a parte da honestidade, do comprometimento daquela pessoa com o seu cliente. Porque o cliente, ele compra aquele produto, ele solicita um serviço acreditando que aquela empresa, que aquela pessoa vai entregar. Então, acho que a honestidade, comprometimento, o bom atendimento, isso é o que vai fazer a diferença. Até porque nós estamos hoje comprando um percentual cada vez maior na internet. E a internet, na verdade, ainda é uma terra sem lei, né? É uma terra que não se consegue entender quem está ali por trás do outro PC que vai te vender um produto ou serviço. E então, acaba que muita gente tira proveito disso, estragando um pouco exatamente. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a televisão, ela consegue fazer com que as pessoas sejam mais conhecidas. A internet, ela propaga mais rapidamente, mas a credibilidade vai do ser humano que está ali atrás. A internet, a TV é apenas um veículo, né? Claro. Então, se você fez algo e foi mal feito, na internet, em 5 minutos, todo mundo vai estar sabendo que foi mal feito. Porque as redes sociais servem para isso. Se foi mal feito, fica sabendo muito mais rápido que um bem feito. Se foi bem feito, porque o bem feito fica apenas para ele. O mal feito ele divide para todo mundo, né? É propagado muito mais rapidamente. Então eu acho que realmente o caminho é esse mesmo, que é o que o Cledstônio está falando, que são os relacionamentos que nós temos que manter com as pessoas de amizade, um relacionamento de confiança, que vai fazer com que as pessoas sobressaiam nesse mercado. E eu acho realmente que é isso mesmo, o caminho é esse mesmo. Pessoal, nós vamos finalizando aqui o primeiro bloco do nosso programa. Eu primeiro mostrei para vocês um pouco quem é o Cledstônio Júnior, quem é a pessoa que está aqui do nosso lado, pegando por essa base, né, da confiança, do estreito relacionamento. E agora nós vamos passar para o próximo bloco, falando um pouco mais sobre empreendedorismo em si. Eu quero entrar um pouco mais sobre a juventude empreendedora, que é justamente o programa que nós produzimos para isso. E eu queria que vocês aguardassem aí mais alguns segundos para a gente entrar no segundo bloco. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento: quero publicar a sua empresa no comércio eletrônico.
Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1.000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em 3 endereços em Goiânia. Estamos de volta no segundo bloco do programa Fala Comigo, recebendo hoje Cleidstônio Júnior, que é o presidente da AGE, que é a Associação de Jovens Empreendedores aqui de Goiás. Estamos falando sobre jovens empreendedores, como o próprio nome diz, e ao mesmo tempo falando sobre as importâncias de se empreender desde a juventude. Ele contou um pouco da história de vida, falando sobre as lições que trouxe, né, de família, do seu pai, que realmente o apoiou bastante. Isso é muito importante, a família participar desse processo. E agora vamos entrar um pouco sobre esse assunto. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre uma empresa que é uma empresa que nos ajuda muito aqui no programa, que é uma empresa que trabalha com redes sociais. Hoje em dia não funciona nada, né? A gente não consegue fazer nada sem a famosa rede social, sem a famosa o empreendedorismo digital. Então tem uma empresa que nos assessora, que ela se chama Quero Publicar. Se você não conhece, é importante conhecer. Ela é uma empresa que trabalha no segmento de criação de sites, ela trabalha no e-commerce, que hoje uma grande quantidade de pessoas usa o e-commerce para fazer a comercialização dos seus projetos. Você pode vender serviços, produtos, o que você quiser, inclusive até mesmo palestras, né? Podem ser vendidas através do e-commerce. E a empresa Quero Publicar, ela cria essa plataforma, ela consegue fazer com que você tenha dentro da internet um negócio ativo. E uma grande vantagem é que a internet tem a vantagem de você receber primeiro, você recebe primeiro o dinheiro e paga depois, entrega depois. Então é uma questão de confiança também. Então quem quiser fazer vendas pela internet, potencializar o que já vende no físico, na loja física, você pode utilizar então a Quero Publicar, que é uma empresa goiana, do meu amigo Henrique Silva, aí assessorado pelo grande Humberto Albuquerque, que é realmente uma empresa que trabalha muito nas redes sociais. E a dica de hoje é essa. Eu vou deixar aqui o telefone na tela, 84 15 99 17 ou 35830305. Se você quiser entrar no site, é www.queropublicar.com.br. É a nossa dica de hoje para o comércio eletrônico. Vamos lá então, Cleidstônio, falando de novo aqui sobre isso, sobre empreendedorismo na juventude. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que está sendo hoje, antes da gente entrar basicamente na instituição, como é que você está enxergando hoje os jovens empreendedores? Está aumentando o número de pessoas da juventude, até 40 anos, como você mesmo colocou, que está entrando no mundo empreendedor? Com certeza. Principalmente hoje a gente vê pela tecnologia que a gente está falando, internet, redes sociais, essa parte de startups, que são empresas de tecnologia, tem muito jovem ganhando muito dinheiro com essas empresas de startup e tecnologia. Acaba que os jovens são mais agressivos, mais audaciosos, eles não têm o que perder, não têm medo, então arriscam mais, então tem uma maior oportunidade, uma maior chance de obter êxito. Quanto maior o risco, maior o benefício, ou maior a perda, mas quando você tem um benefício é grande. Então essa parte de startup, tem muitos jovens ganhando muito dinheiro e crescendo muito. É importante até você fazendo esse comentário sobre startup, eu queria inclusive depois trazer um especialista nessa área, não trouxe ainda porque é tanta gente que vai participar do programa, e eu queria que você, se você pudesse dar uma pequena explicada para quem está em casa, o que é uma startup? Startups são empresas de tecnologia, startup é uma empresa diferente da empresa convencional. Empresa convencional você faz um plano de negócio, você vê se vai dar certo no mercado. Uma startup não, ela é criada, ela é jogada no mercado para ver se o mercado aceita ela, se o mercado absorve. Então se o mercado absorveu, a startup começa a crescer. O WhatsApp foi assim, o Facebook... O WhatsApp é uma startup. É uma startup, Facebook, são empresas de tecnologias. Então, elas foram jogadas no mercado e o mercado absorveu ela cresceu. Então é o mercado que define. É o mercado que define. Então, assim, não é uma empresa que você faz plano de negócio, tudo para ver se ela vai dar certo, não. Você joga no mercado e o mercado começa a absorver ou não aquele produto, aquela empresa. Aquela empresa. Então, geralmente, uma startup ela pode oferecer um serviço, ou ela pode oferecer produto também. Tem uma que está muito falada na mídia agora, polêmica, que é o Uber. O Uber foi uma startup, foi criada... O Uber também é de transporte, é de tecnologia. Você baixa um aplicativo, em vez de você chamar o táxi, você chama um motorista, vamos dizer assim. Que ele tem um aplicativo Uber,
e você paga através de cartão de crédito, do cadastro que você faz no celular. Então o Uber foi através do Mas aí quer dizer, as pessoas que são usuárias do Uber, ela pode então oferecer o carro dela para transportar alguém. Tem os usuários que fornecem o transporte, tem os que fornecem o transporte e tem os usuários que utilizam desse transporte. Então tem. E não são táxis convencionais. Não são táxis, são pessoas comuns. Que têm um carro. Tem até alguns requisitos, são carros mais luxuosos, carros sedã, então tem todos alguns pré-requisitos que para essa pessoa colocar o seu carro para prestar serviço de transporte. E aí é o que está gerando polêmica, porque eles não pagam impostos, não pagam nada e estão ganhando dinheiro. Então por isso está gerando essa polêmica no mundo inteiro, que os taxistas pagam impostos, taxas, né? E não está. Mas é onde a gente fala que a concorrência é a melhor coisa que existe para qualquer mercado. O taxista, ele praticamente não tem concorrente. Não. Então, acaba que muita gente que eu não utilizei o Uber ainda, conheço algumas pessoas que já utilizaram, falaram muito bem do atendimento do Uber, dos carros do Uber, então é diferenciado. Então, será que não seria uma forma dos taxistas aprimorarem, de rever a lei dos taxistas, baixar alguns impostos dos taxistas, apesar que eles já têm subsídios na compra de carros, mas baixar alguns impostos para que as pessoas tenham um melhor atendimento, para que as pessoas utilizem menos o próprio carro e utilizem o meio de transportes coletivos ou alternativos. Né? Exatamente, é uma boa questão da gente refletir. Cabe ao poder público nosso, né, seja federal, municipal, estadual, de rever as políticas públicas de transporte para que a gente tenha uma melhor qualidade. E olha, não simplesmente proibir, né? Isso, na verdade, a proibição por si só, ela é proibida. É proibido proibir, né? Já dizia meu amigo Caetano Veloso na década de 70. É interessante o seguinte, que olha o quanto que uma discussão busca uma outra, né? Nós estamos falando aqui sobre startups, que são empresas mais de jovens, né? E acaba que a gente leva uma discussão muito maior nesse sentido. Qual a importância que você acredita, que você, dentro do seu conhecimento, dentro do seu prospecto lá na AGE, a importância de empreender na juventude? Fala-se muito que na juventude é a formação do ser humano ali, criança, juventude, é a formação. Então, se você coloca na vida daquele jovem empreendedorismo, desde da escola e pequena, como meu pai colocou na minha vida, esse lado empreendedor, Sim. de você conquistar seu dinheiro, você não simplesmente ser um funcionário, mas as pessoas ligam muito empreendedor a empresário. Tem uma diferença. Sim, a gente fala, tem uma palavra pouco conhecida que é o intraempreendedor, que é aquele empreendedor que ele é funcionário. Exatamente. Porque tem pessoas que têm qualificações excelentes para aquela função. Então ele é um ótimo funcionário, ele é um excelente empreendedor naquela área como funcionário. Exato. Mas ele não é bom empresário. Então é muito bom que a pessoa reveja os seus conceitos, reveja as suas qualidades, as suas qualificações, porque muita gente fala, não, eu vou ser empreendedor, vai abrir um negócio. Não significa, né? Não significa. Empreendedor é uma coisa, empresário é outra. É outra coisa. É tão sério isso que o Cleiton está falando, pessoal, que eu acho interessante o seguinte. Eu gosto muito de palestras nesse sentido, estudei bastante sobre isso que você falou e concordo plenamente com o que ele está falando. O empreendedor, muitas das vezes você que é funcionário, que está numa empresa, qualquer que seja ela, de qualquer tipo de ramo, e às vezes você tem vontade de ser o dono de um próprio negócio. Mas você precisa de um monte de coisas para montar um negócio. O Brasil, infelizmente, tem uma burocracia muito grande para que você possa ter um negócio próprio e se transformar num empresário. Mas o empreendedor, ele não precisa, como o Cleiton acabou de falar, ser realmente um empresário. Você pode muito bem ser uma empresa dentro da empresa que você está, que é o empreendedor. O intraempreendedor. Eu não tinha esse termo, mas eu aprendi agora. Então, o intraempreendedor é o quê? É a pessoa que dentro de uma empresa exerce sua função de maneira tal que ele consegue criar dentro dela uma prestação de serviço dentro da própria empresa que ele está servindo. Ou seja, ele é realmente um empreendedor, ele vai conseguir fazer o seu máximo... A sua função, no máximo no melhor, dele. Vai atender bem, ou seja, um médico empreendedor, atende Exato. Bem o paciente, dá o resultado que o paciente precisa, sabe atender aquele paciente. Então, assim, o que eu falo muito, a pessoa precisa ver o perfil dela. Qual que é o seu perfil? É ser empresário ou ser empreendedor, funcionário de uma empresa? Porque muita gente, tem até uma pesquisa que foi feita pela Endeavor, que por que as pessoas queriam ser empresários, empreendedores queriam ser empresários? A maioria falou que queria para ter mais tempo com a família.
Então, assim, o empresário, ele trabalha muito mais que o seu funcionário. Do que o funcionário. O funcionário vai embora e o dono do negócio fica ali. Continua ali. Corrigindo as coisas, verificando. É. Então, tem esse abismo entre o empreendedor e o empresário. E falta de conhecimento, né? Na verdade, porque quando você fala sobre pessoas que estão empreendendo, elas podem, como a gente falou, pode empreender em qualquer circunstância, até dentro de casa. Você pode ser empreendedor de família, ou seja, você consegue fazer com que as pessoas sejam empreendedoras sem a necessidade de que você participe especificamente numa CNPJ, numa MEI, alguma coisa assim, e consegue dar o seu melhor dentro daquilo que você está fazendo. Eu estou vendo aqui, tem algumas pessoas participando aqui com a gente. Aqui um abraço aí, Henrique Silva, lá da Quero Publicar, que está aqui agradecendo pela entrevista, fazendo observações positivas aqui. E, ao mesmo tempo, eu estou... olha só, obrigado também ao Elton Felipe, aqui pela participação também. A gente está sendo bem assistido aqui, estamos com uma audiência de qualidade. Aqui no 8175-3079, está aqui na tela. E realmente as pessoas estão gostando muito da entrevista com a gente. Tem muita coisa boa que o Cleiston está trazendo para nós aqui. E eu quero participar. Toda vez que o barulhinho acontecer aqui, vocês estão pegando pelo microfone, o barulhinho acontece aqui porque nós estamos ao vivo. E ao vivo é assim mesmo, se vira nos 30, né? Então, olha só. O empreendedorismo, ele não precisa ser especificamente uma pessoa com CNPJ. É isso? Isso. Eu posso ser um faxineiro empreendedor e ser indispensável na minha função. É porque é o que eu estava falando. A pessoa tem que ver o perfil dela. A pessoa ela é muito boa naquela função, mas se você colocar várias funções em cima dela, como um empresário precisa ter, ele precisa ter ali várias habilidades para lidar com o negócio, às vezes aquela pessoa não dá conta. Então, ele era muito bom funcionário, ele abre um negócio e a empresa quebra. Então, assim, sabe por quê? Será que ele viu qual que é o perfil dele? Outra coisa, a pessoa vai muito pelo modismo. Ah, a padaria está dando muito dinheiro, vou abrir uma padaria. Vou abrir uma padaria. Então, assim... Veja o perfil. Você gosta de acordar cedo? O dono da padaria ele acorda 4, 5 horas da manhã todo dia. Isso. Trabalha de domingo a domingo. Então, assim, você tem esse perfil de acordar cedo, de trabalhar de domingo a domingo? É porque tem gente que é inquieto, né? E isso pra ele é perfeito. Eu Então, não aguento. Tem gente que trabalha, não consegue parar. E aí é o perfil. Então, veja qual que é o seu perfil. Porque a gente, tem o Steve Jobs, ele fala assim, faça o que você ama e você não precisará trabalhar nenhum dia de sua vida. Então, se você faz o que você gosta, aquilo ali se torna um prazer. Então, aquilo aí são consequências que vão se tornando. Você faz porque gosta, você faz com qualidade, você vai aprimorando, você vai melhorando seu negócio vai crescendo. Então, sim, são consequências de um bom trabalho feito porque você faz aquilo que você gosta. Que você gosta. O Mário Sérgio Cortella, na palestra dele, disse o seguinte, eu faço isso aqui com tanto prazer que eu não ganharia, eu faria sem receber nada. Mas fala baixinho para o pessoal não ouvir, porque senão vai ter problema. Ainda não me paga no final e eu quero receber. Outra pergunta que eu queria fazer para você, qual que é as maiores dificuldades que esses jovens têm para começar o seu empreendimento? Lembrando, como a gente falou, pelo conceito de empreendedorismo, né, que não significa que tem uma empresa, mas quando ele quer realmente montar uma empresa, quais são as maiores dificuldades que esses jovens que estão começando no mercado enfrentam aí para abrir sua empresa? A gente vê são demandas do poder público, que é burocracia, as dificuldades, né, do poder público, é burocracia que hoje a gente enfrenta, que demora muito para se abrir uma empresa, muita documentação, muitas exigências. Outro item é a capacitação. A pessoa não sabe do mercado, ela não estuda aquele mercado que ela vai entrar, falta de conhecimento daquele mercado, falta de conhecimento próprio, que eu estava falando de conhecer o seu perfil, qual que é o seu perfil, a pessoa parar e analisar, eu gosto de fazer isso, eu me dou bem fazendo isso. Então, assim, esses são alguns perfis, algumas peculiaridades que a pessoa não para pensar antes de abrir um negócio. Ela vai no ímpeto e abre aquele negócio. Mas tem alguns negócios que foram criados na dificuldade. Tem muitos que falam ou no amor ou na dor. Então tem muitos negócios na dor que foram abertos, que hoje é um sucesso, que a pessoa perdeu o emprego, começa a fazer. Mas aí você vai parar para analisar, a pessoa ela ganha dinheiro fazendo bolo. Mas ela é uma cozinheira que gosta de fazer bolo, ela faz aquilo com amor, com carinho. Então o bolo fica bem feito, fica muito gostoso. Todo mundo começa a comprar. Então, é onde, voltando, a pessoa tem que se conhecer para ela se jogar no mercado. Porque o mercado não está para absorver qualquer um. Não está para absorver amadores. Hoje o mercado quer pessoas de qualidade, com produtos de qualidade e com um preço barato, um preço justo, né? E comprometidas, né? O mais importante é isso. Até você falou que alguns aprendem na dor, alguns no amor, né? Quem aprendeu na dor foi o pai do Sandro Mabel, que é o nome dele, na verdade, é Antônio Sandro Escodro, e ele fez um forno, ele fabricava fornos, né? E ele fez um forno
E esse forno acabou que, na época que ele produziu, que ele fez lá, não foi feita a entrega. Porque quem encomendou não podia mais ficar com o forno. Aí ele teve que ficar com o forno e começou a falar, vou amassar então rosca, né? E aí virou a Mabel hoje, que é uma das maiores empresas goianas, né? Que agora foi comprada pela PepsiCo, mas é uma das maiores empresas que nasceram sem motivo. Ou seja, ele fabricava forno, ele não sabia fazer rosquinha. E acabou fazendo e vendendo, e hoje é uma das maiores empresas que tem aqui. Então, é assim que funciona. Eu queria perguntar para você se existe algum órgão aqui em Goiás que ajuda, fora a AGE, que a gente vai entrar no termo AGE daqui mais um pouquinho, que ajuda e auxilia os empreendedores jovens, algum órgão ou público ou ONG, fora a AGE? Tem um órgão que é um dos maiores do país, um que ajuda muito os micro e pequenos empreendedores, que é o Sebrae, que é um grande parceiro da AGE. O Sebrae é onde a gente fala que as pessoas não param e analisam o mercado. O Sebrae é um grande parceiro do empresário, do empreendedor. O Sebrae tem projetos lá que ele subsidia para o pequeno empresário até 80% do custo de uma inovação. Então, se a pessoa quer fazer um site, uma fachada nova, o Sebrae subsidia, chamado Sebrae Tech. Então, assim, as pessoas precisam pesquisar, correr atrás, buscar. Ou seja, tem incentivo. Tem vários incentivos. Então, precisa o empresário parar. O problema é assim, que o empresário ele acha que ele nunca pode parar para analisar nada. Ele sempre tem que estar correndo. Então, nessa correria, ele acaba só apagando incêndio. Ele não para planejar, para conhecer novos mercados, para conhecer novas oportunidades. Então, é o famoso mata jacaré, né? Apareceu jacaré, você mata ali, apareceu aqui, você não planeja nada. Você não planeja fazer ali um cercado para que aqueles jacarés não saiam dali. Então, assim, muito falta de planejamento. Hoje o empresário ele tem muito falta de planejamento, só vive apagando incêndio. Apagando incêndio. E uma outra questão é que quando eu conheci a AGE há um tempo atrás, eu cheguei a conhecer, não conheci o Rafael Lousa, mas eu conheci a Cibele, e sempre gostei muito do trabalho que a AGE desenvolve dentro dessa questão de auxílio, de orientação ao jovem empreendedor. Como é que você conheceu a AGE? Olha, foi até interessante, quando a gente fala quando a gente tem um perfil de empreendedor, quando a gente tem aquele perfil, você não adianta, você não sai daquele... Foi uma época que eu não estava querendo muito trabalhar nos negócios da família e resolvi estudar para concurso. E é uma história até interessante que todo dia eu era um dos primeiros a chegar na aula do concurso, estudando para concurso, né? E um dia eu cheguei atrasado. A sala de concurso está muito cheia, né? E tinha só um lugar do lado de uma menina. E eu cheguei atrasado, né? Sentei do lado dela e falei, no intervalo você me empresta seu caderno para mim fazer as anotações? Ela empresta. Só que ela ficou do meu lado, eu anotando e ela conversando e tal. E contou da AGE. Você conhece a AGE e tal? Eu falei, não, conheço não quero saber não. E ela me falando, eu anotando, eu nem dando moral. E aí a gente virou amigo e ela era muito amigo da namorada do presidente na época, que era o Marduk Duarte. E ela me levou, apresentou o Marduk e eu comecei a entrar nesse meio. Não conhecia ninguém, mas comecei a entrar nesse meio. E aí eu apaixonei pelo empreendedorismo, apaixonei pela AGE, por todo aquele projeto de auxiliar, de ajudar pessoas. Então, assim, acabei voltando por meio empreendedor. De novo, né? Com a meio AGE. que eu nunca deveria ter saído. E eu quero falar mais sobre a AGE nesse próximo bloco, é o nosso terceiro e último bloco do programa, falando justamente sobre a AGE em si, a instituição em si, que ajuda muito os jovens empreendedores. Então eu vou chamar um rápido intervalo, é bem rápido mesmo, para a gente voltar no terceiro bloco com o nosso amigo Cleidstone Júnior, falando agora sobre a Associação dos Jovens Empreendedores. São apenas alguns segundos, aguarde. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento: quero publicar a sua empresa no comércio eletrônico. Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1.000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em 3 endereços em Goiânia. Estamos de volta aqui no nosso terceiro e último bloco com o Cleidstone Júnior, presidente da AGE, que é a Associação dos Jovens Empreendedores, a qual o tema de hoje fala justamente sobre isso, que é o empreendedorismo na juventude. Antes de falar sobre isso, eu queria trazer aqui uma empresa que nos ajuda muito, que nos apoia aqui no programa, que é a Unicom, que é na verdade, pessoal, a Unicom é fantástico, é um shopping realmente. Lá, se você tem interesse em comprar coisas dentro da área da saúde, equipamentos hospitalares, respiradores,
tudo. O que você imaginar, você encontra dentro da Unicom, que realmente é um shopping. É interessante, são 3 lojas em Goiânia, que é uma lá no setor universitário, uma segunda no setor marista, ali naquela avenida Ricardo Paranhos, e ao mesmo tempo lá na Avenida L, no setor aeroporto. Então, você, por exemplo, que é diabético, a linha completa para diabético, insumos, doces, né, doces ali próprios para diabéticos, se você tem interesse de comprar qualquer coisa, é a linha completa mesmo na área de diabéticos. E também equipamentos hospitalares. Então é a primeira do estado de Goiás que tem essa linha tão completa assim. A Unicom, do meu amigo lá, Hernan, que é o nosso gestor da Unicom aqui em Goiânia, ele realmente é uma pessoa fantástica, ele vai vir no programa logo logo, e assim, realmente é um orgulho ter a Unicom como nosso parceiro, porque eles têm uma capacidade, um atendimento ali, o Leandro, lá do setor aeroporto, maravilha. Realmente, assim, é um orgulho mesmo para nós do programa Fala Comigo ter a Unicom como nosso parceiro, porque eles têm realmente uma linha completa em todos os sentidos. Conheça a Unicom. Vale a pena vocês irem lá, conhecerem toda a linha de produtos. Depois eu vou trazer para vocês aqui uma entrevista falando sobre a história da Unicom. Nós vamos entrar um pouco sobre isso, mas é realmente para nós um orgulho tê-los do nosso lado. Unicom, Shopping da Saúde, aqui no estado de Goiás. É o que a gente estava falando no começo, né? Uma empresa que passa confiança, né? Passa confiança. Não, realmente é assim, é fantástico. Quando você vai lá no Unicom, você chega lá dentro, o atendimento, aquele tanto de gente ali pronto para te atender. É raro você não encontrar uma coisa lá. Raro. Quem tem diabetes pode ir lá que você vai encontrar tudo. Tanto da área de medicamento quanto da área de ali de você comer alguma coisa, né? Daqueles doces, né? Alimentos próprios para isso, polivitamínicos. Realmente é fantástico mesmo. Entrando aqui de novo no assunto da AGE, que você conheceu por um acaso, né? Dentro desse processo, qual que é a principal proposta da associação? O conceito base, a cláusula pétrea da associação? Olha, a AGE está em cima de 3 pilares, vamos dizer assim, que é a capacitação, relacionamento e representatividade. Mas um dos conceitos básicos é a AGE levar o empreendedorismo ao maior número de pessoas, porque a AGE foi fundada em 2006. No começo da AGE, pouco se falava sobre empreendedorismo, principalmente no estado de Goiás. Então, assim, muito se falava em empreendedorismo fora do país, ou no eixo Rio-São Paulo, que são maiores, mas em Goiás pouco se falava sobre empreendedorismo. Então foi uma entidade que veio para o estado para se falar, para trazer projetos de empreendedorismo, para estar trazendo essa cultura do empreendedor. E aí a gente trabalha em cima desses 3 pilares, como eu disse, que é a capacitação, o relacionamento e a representatividade. E nós criamos projetos em cima desses pilares, que a capacitação, a gente tem projetos para que possa capacitar aquele jovem empreendedor. E a gente faz palestras, workshops, e a gente tem hoje um maior programa de uma entidade jovem do país junto com o governo, que é o programa Minha Primeira Empresa, no qual a gente conseguiu capacitar mais de 2.000 jovens, mais de 2.300 jovens o ano passado, totalmente gratuito, com material didático. A gente tinha lá nesse programa o levantamento do perfil empreendedor. Então a pessoa, quando ela estava se capacitando, respondia um questionário onde ela podia ver o perfil dela, qual que é o perfil que ela tinha para montar o negócio. Então assim, aquela hora você perguntou, por que o empresário falta? É capacitação. Então falta dela ir no Sebrae, falta ela fazer um curso voltado para a área que ela quer abrir um negócio. Então, essa Minha Primeira Empresa, ele veio para ajudar a gente. A gente fez 20 turmas em Goiânia e 20 turmas espalhadas no estado de Goiás. Então, a gente está com o governo do estado de Goiás. Esse projeto foi alocado na época na SIC, né, Secretaria de Indústria e Comércio. Agora a gente está pleiteando a renovação desse programa para que a gente consiga aí capacitar mais pessoas. Tem que renovar. Eu apoio muito isso, porque realmente existe um fundo nacional e um fundo estadual para isso, e é preciso realmente fomentar esse tipo de ação, de atitude. Parabéns para a AGE em relação a isso. Chama-se Projeto Minha Primeira Empresa. Programa Minha Primeira Empresa. Programa Minha Primeira Empresa. Então, olha só, eu, por exemplo, quando comecei no mundo dos negócios, eu não tive incentivos como esse, talvez por falta até de conhecimento e informação, mas realmente ações como essas são muito mais pontuais, né? Você consegue ter mais acesso a elas. E o interessante é o seguinte, esse projeto, você falou de perfil, as pessoas conseguiam entender primeiro o seu perfil para poder empreender depois baseado naquilo. Isso é tão sério, pessoal, eu costumo dizer isso. Até o Clifford Castro veio aqui, que é lá da
do Instituto Brasileiro de Coach, a gente estava falando sobre esse assunto, é tão sério você entender o seu perfil que as pessoas muitas das vezes dizem o seguinte, tem até um ditado interessante, uma frase, que se você for avaliar um peixe pela sua inabilidade de subir em árvores, ele vai crescer achando que ele é um inútil. Isso. E na verdade ele não tem habilidade de subir em árvores. Então a gente tem que saber a habilidade pelo qual o seu perfil comportamental atinge. Então é muito sério você entender e conhecer a si próprio primeiro, né? É muito importante. Então, assim, a gente tem esse projeto, Minha Primeira Empresa, no pilar da capacitação. Nós temos a representatividade, que a gente tem um projeto chamado Café Político, onde a gente chama alguém do poder público para debater as demandas do jovem empreendedor. Ótimo. Cobrar e debater. O último que a gente teve foi com a Ana Carla Abrão, que é a secretária da Fazenda. Ótimo. Esse programa Minha Primeira Empresa, ele nasceu dentro de um café político. A gente levou na época para o governador Marco Antônio Perillo esse projeto. Ele gostou muito do projeto, abraçou a causa e implantou o projeto. Então, assim, é um café que você faz ali cobrando e propondo projetos para o governo, que é muito fácil também a gente só ficar cobrando. E cadê que a gente está levando alguma... O que nós estamos levando de soluções, né? Inclusive, um abraço para a Ana Carla, porque ela é a primeira secretária da Fazenda mulher da história, né? Do estado de Goiás. Ela foi a primeira que foi colocada lá e eu quero trazê-la aqui num segundo momento, porque realmente ela é uma vencedora. Ela está onde está por merecimento. Uma grande intraempreendedora, uma mulher de alta capacidade, totalmente. Muito inteligente. Então, assim... Eu vou trazê-la aqui para mim ver se eu aprendo alguma coisa com ela, como eu estou aprendendo com você agora. Outra questão também, você, baseado nessa proposta principal da associação, da AGE, você se transformou, você está na presidência há quanto tempo? Estou nesse ano, 2015. 2015, a o primeiro. Presidência é o meu primeiro ano de mandato. Presidência são 2 anos, não pode ser renovável porque é uma entidade jovem e então a gente precisa de renovação, de oxigenação. Então sempre está renovando essa cadeira de presidente. Você pegou a cadeira da Cibele. Peguei a cadeira da Cibele. O primeiro presidente da AGE foi o Marduk, depois o Rafael Lousa, depois a Cibele e agora eu como presidente. Só que a AGE hoje ela já está virando uma federação, a AGE Goiás. Porque a gente já tem mais de 12 AGEs nos municípios. Aí vai acabar se transformando em federação. Então, nós já estamos com um projeto de federar a entidade. Então, assim, a gente está crescendo, criando novos braços ali para a gente conseguir... Mas ela seria ligada, talvez, ali à FEComércio? Não. A AGE Goiás, ela vai virar uma federação e as outras AGEs, a AGE Goiânia, ela é ligada à federação, a AGE já está aí. Então, assim, a AGE Goiás hoje vai virar a federação das AGEs de Goiás. Ou seja, ela mesmo por si só, ela vai ser autônoma. Ela vai ser autônoma como é hoje. A federação, na verdade, ela é uma autarquia ou apenas conselho que é autarquia? Eu tenho que lembrar, tem um termo que define bem, a federação, o termo é federação mesmo, né? Federação mesmo. Federação é quando tem associações ligadas a uma entidade, então ela vira federação. É quando ela é estadual. Aí vem o conselho quando ele é nacional, igual a gente tem a CONAGE, que é o Conselho Nacional de Jovens Empresários. Aí sim já é uma autarquia. Aí a federação ela é ligada a esse conselho. Ótimo. Tomara, creio que vai ser muito produtivo para o estado de Goiás, que a AGE realmente se transforme numa federação, porque ela realmente trabalha muito, eu conheço já há bastante tempo e vejo todas as nuances que a AGE faz e sabendo mais ainda agora com o Cleidstone aqui dentro do nosso programa. Eu costumo dizer, eu queria desenrolar aqui um assunto com você, porque o programa nosso é ao vivo, todo mundo sabe, até lembrar aqui o pessoal de casa, o nosso programa ele é gravado todas as terças-feiras de manhã, então hoje ele está aqui ao vivo, e ele vai reprisar hoje à noite. Na verdade, quem estiver assistindo à noite vai achar estranho, né? Porque, na verdade, ele é gravado à terça. Então, nós estamos agora terça-feira de manhã, dia 28 de julho. E ele, todos os dias, ele é reprisado à noite, às 7 horas, e de manhã, de novo, no dia seguinte, até chegar na próxima segunda-feira. Então, quem quiser acompanhar essa entrevista com o Cleidstone agora, é só acessar o www.tvbrasildenorteasul.com.br e acessar ali do seu dispositivo móvel, do seu PC, do seu tablet e conseguir assistir. Logo, logo vai estar também no YouTube, a partir dessa semana mesmo, a gente vai subir para o YouTube esse vídeo, para que você possa compartilhar com seus amigos. Eu queria fazer um convite para você, o Cleidstone, que é a nossa página no Facebook. Nós temos uma página lá, que é Programa Fala Comigo. É só você procurar Programa Fala Comigo TV, que você vai encontrar a nossa página, buscar dentro do seu Face, e eu queria convidar você a curtir a nossa página e também te fazer um desafio, ver se você vai chamar os seus amigos. Você tem quantos amigos no Face hoje, você tem noção? A última vez que eu olhei tinha uns quase 1000.
tá vendo? Vai ter quase 1000 vezes ali apertando com o dedinho. Vou tirar um horário do seu pôr um café assim, ó, um livro para você ler e vai ali, ó. Vou pagar o que o Antônio pediu. É um desafio, então, para você convidar os seus amigos para curtir. Só na AGE nós temos 40 diretores. Nossa. Na AGE Goiás, então Imagina só se eu estender esse convite aos 40. Eu vou trazer os 40 aqui, não tem problema para a gente conversar. Então, um desafio feito aí ao nosso amigo Cleidstone Júnior para convidá-los, aos seus amigos, né, para curtir a nossa página lá no Face. E que está sendo feito um trabalho muito bonito pela Quero Publicar, que eles estão impulsionando mesmo. Então, assim, eu com pouquíssimos dias, eu já estou com quase 500 amigos, eu não tinha Face até então, dentro do meu pessoal e automaticamente diversas curtidas dentro da página, justamente devido ao programa mesmo, pela audiência que vem crescendo. Quero agradecer a todo mundo que está em casa, crescendo a audiência do programa, agradecer a Quero Publicar, que ajudou muito isso a acontecer, e agradecer a todo mundo que está fazendo parte dessa família do programa Fala Comigo, e o acolhimento da TV Brasil de Norte a Sul, que é uma TV digital online, que eu estou surpreso com o poder da internet, porque todo dia tem gente nova me contactando, todo dia tem gente nova falando do programa, que eu nunca conhecia. Eu ainda não estou no ponto de ser parado na rua, de ter que arrumar segurança não, mas já tem muita gente conhecendo o programa e eu estou muito feliz com isso. E isso é devido às pessoas que vêm aqui. Então você, por exemplo, vai trazer quantas pessoas para conhecer o programa, quantas pessoas o Clifford Castro trouxe, a Sueli de Oliveira trouxe, a Amanda Cardoso. Então é isso que faz o programa crescer cada dia mais, é o relacionamento, né? Mas demonstra também a sua capacidade, sua competência, porque o programa cresça e tenha cada dia mais audiência, mais pessoas curtindo a página e participando aí com a gente. Muito obrigado. E na verdade o mérito é de todos, né? Tem muita gente com isso. Eu queria fazer uma observação interessante, até assim, porque eu quero aproveitar o momento do nosso amigo Cleidstone aqui, que é sobre empreendedorismo na juventude, a gente falando sobre a AGE, sobre os pilares. Eu costumo dizer, Cleidstone, para todo mundo que está em casa, que o ser humano, ele conhece na vida na vida adulta, na vida em geral, 3 tipos de educação. A educação formal, que é aquela da escola, a educação informal, que é aquela da vida, e a educação empresarial. A educação empresarial, ela, mesmo a formal e informal, ser uma educação muito ainda precária, ainda por cima no Brasil, país que ainda culturalmente é de terceiro mundo, a educação empresarial, ela é muito pouco difundida. Um percentual muito pequeno de empresários tem realmente uma educação empresarial, que foi o que você acabou de falar. Pessoas não procuram o Sebrae, que tem quantas informações. Uma consultoria empresarial, por exemplo. O que é uma consultoria? Nada mais é do que venda de know-how. Porque o empreendedor, muitas das vezes... Venda de conhecimento. Venda de conhecimento. Por quê? Porque não tem uma educação, não tem uma escola de educação. Tem o Sebrae, que ajuda muito, tem a própria AGE, que está fazendo políticas nesse sentido. Mas eu queria convidar o governo, o poder público, você que está com uma boa relação com o governo, a criar algum tipo de escola, algum tipo de ação que ensinasse o jovem, desde a escola convencional, a construir um conhecimento empresarial, um conhecimento de empreendedorismo, porque não precisa especificamente que o empreendedor seja um empresário, para que ele possa se sentir como empreendedor, dando o seu máximo onde ele esteja. Então, parabenizar a AGE por isso, porque a AGE realmente consegue fazer essa ação e trazer para as pessoas esse conceito, né, de empreender, não especificamente sendo empresário, e sim aquela pessoa que consegue, em qualquer âmbito que ela tiver, ser um grande profissional e dar o seu máximo. Que empreender é isso, né? Claro. É dar o seu máximo e se transformar numa pessoa insubstituível. Quando Ser o melhor naquilo. Eu estou numa crise. Quem vai ser mandado embora? Os menos importantes. Claro. Então, As pessoas têm aquele pensamento que é os que ganham mais. Nem sempre é os que ganham mais, é os que são menos importantes. Tem às vezes os que ganham mais, ficam, e o que ganha menos que aquele está na mesma função é mandado embora. Então, tem até uma historinha que eu gosto muito, vou contar ela rapidinho aqui, que fala um rapaz que trabalhava, tinha 5 anos numa empresa, e o chefe dele, ele ficou sabendo que o outro ganhou a promoção no lugar dele. Ele ficou muito triste, foi falar com o chefe dele falou, não, é o seguinte, eu vou fazer uma festa aqui na empresa, eu queria que você fosse lá na frutaria e olhasse para mim se tem abacaxi, mamão, se tem abacaxi e mamão. Aí ele foi, voltou, falou assim, ó, tem abacaxi, tem abacaxi não, só tem mamão. Aí chamou o outro na frente dele, o que ganhou a promoção, falou, ô Joaquim, eu vou dar uma festa aqui na empresa, eu queria que você fosse lá no Verdurão e olhasse para mim se tem abacaxi, mamão. Aí ele foi lá e voltou, falou assim, ó, abacaxi não tem, o mamão tem, é R$5 o quilo, mas tem maçã, pera, uva,
a melancia está de promoção. Então, assim, qual que é o diferencial que você está fazendo? Você está fazendo só as mesmas coisas? Você está fazendo aquela mesmice, só o que é pedido? Só o que é direcionado? Só o que é direcionado. Então, assim, essa é uma Exato. pequena historinha uma... que demonstra o diferencial Claramente. de uma pessoa para outra. Então, não é porque ela está muito tempo na empresa que ela merece uma promoção. Exatamente. Ela está fazendo um plus a mais ali na função dela. Então, exatamente. Ela está empreendendo. É que, na verdade, empreender é justamente isso, é fazer o máximo dentro das suas condições, ou até suprir as suas próprias condições. De novo, voltando aqui ao Mário Sérgio Cortella, eu falei dele 5 vezes, depois eu vou cobrar royalty dele lá. Olha só, ele disse o seguinte uma vez, que a experiência não vem de longevidade de tempo, e sim de intensidade de prática. Claro. Então, quando você, por exemplo, esse exemplo, essa historinha muito bem colocada dentro desse contexto, ela fala justamente sobre isso. Quanto mais intensividade você tem, por exemplo, um motorista de carro que tem 1 ano, que anda por toda a cidade, ele sabe mais do que aquele motorista que vai só numa rota. E o cara tem 20 anos que ele é motorista, mas ele vai do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Então ele não conhece tanto a cidade como aquele que tem 1 ano que anda a cidade inteira. Então é por intensidade de prática e não por longevidade de tempo que se constrói a questão da experiência. E o empreendedor é isso, né? Aquela pessoa que consegue tirar o máximo daquilo que tem à sua volta. E essa história exemplificou muito bem nesse sentido. Na AGE a gente fala muito, você falando em fazer o máximo, a gente fala que na AGE a gente faz o muito com o pouco. Porque a gente é uma entidade sem fins lucrativos, nós não temos receitas Não tem receita fixas, nenhuma, né? A gente faz vários eventos, vários projetos totalmente gratuitos. Então, assim, a gente faz o muito com pouco. Com quase nada, né? Quase Na verdade, tira do nada, bolso ali para poder fazer. Então, realmente é um orgulho, né? A AGE aqui em Goiás, porque ela realmente é uma instituição que não recebe nenhuma receita de nenhum tipo de fonte e ela consegue fazer tanto com nada. Então, realmente, parabéns aí à AGE pela iniciativa e que mais pessoas possam participar, conhecer. Até, inclusive, queria convidar as pessoas a conhecer mais a AGE. Como é que as pessoas vão encontrar a AGE, ou que seja na sede, ou você, a sua pessoa, ou até mesmo na internet? Na internet, que a gente tem um site que é www.ajegoias.com.br. Lá vai conhecer os projetos, onde a AGE fica, o telefone. Hoje a gente está numa nova unidade, a gente está ali na Ponto Get, no setor Bela Vista, na S4 com a T64. A gente está num ambiente coworking, onde a gente tem vários jovens empreendedores ali de tecnologia. Isso. Então nós estamos ali no meio desses jovens fazendo essa interatividade. Então é muito bacana, hoje a gente tem, como eu estava te dizendo, 40 diretores dentro da AGE, a gente fala até que a gente é uma família, cada um ajuda um ao outro ali. Cada pessoa ali contribuindo um pouco para que a gente possa realizar esses projetos. A AGE não é só eu, não é só o Vitor. Hoje o Vitor Navarrete é o meu vice-presidente, o Felipe Inácio é o diretor executivo. Então, assim, teve o Marduk, o Lose, a Cibele, hoje eu como líderes na presidência, mas por trás ali tem vários diretores, várias pessoas que vêm contribuindo desde 2006 para que a gente consiga disseminar essa cultura de empreendedorismo, levar projetos bacanas a quem não tem a oportunidade às vezes. Então, só deixar esse agradecimento a todos os diretores que passaram na AGE e aos que estão com a gente contribuindo aí até hoje, doando o seu tempo e o seu conhecimento para que mais pessoas consigam obter êxito nos seus projetos. Realmente, pessoal, eu queria, até parece que 1 hora voa, né? Quando a gente percebe, quando a notícia é boa, quando o assunto é bom, 1 hora voa. Então eu queria agradecer, Cleidstone, pela sua participação, por ter vindo aqui no programa, ter engrandecido. Nós recebemos muitos elogios aqui, eu queria agradecer a todo mundo que participou pelo WhatsApp, as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo e fizeram suas observações. Lembrando, então, que você pode assistir esse programa todos os dias, a partir de hoje, às 9 da noite, às 7 da noite e às 9 da manhã, todos os dias na TV Brasil de Norte a Sul. Logo, logo esse programa vai estar no YouTube e também na nossa página do Face, onde nós teremos muitas curtidas através do meu amigo Cleidstone, que eu vou dar ok depois lá, ó. O Cleidstone está trabalhando mesmo, curtiu lá, colocou o dedinho para funcionar, convidando as pessoas para curtir a nossa página. Então, muito obrigado, Cleidstone, pela vinda aqui ao programa. Foi um prazer e nós estaremos logo, logo com o programa Fala Comigo, ao vivo na próxima terça-feira, trazendo muito mais novidades para vocês e falando de assuntos diversos de toda a sociedade goianiense. Tenham um bom dia a todos e saudações à TV Brasil de Norte a Sul. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento: quero publicar a sua empresa no comércio eletrônico.
Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1.000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em 3 endereços em Goiânia.